e ele vai vir aqui se entregar. Então, minha mãe saiu para voltar para casa. Quando ela estava saindo, ele ainda disse: irmã Tereza, a senhora passa no serviço do Walter e manda o Walter para casa hoje. E minha mãe passou na oficina e me chamou e disse: filho, vamos para casa. Eu disse: não, eu não vou para casa. Não, vamos para casa, a mãe quer que você vá embora hoje. Eu disse: não, mãe, eu não vou embora hoje, eu não tenho. Não, vamos, filho, a mãe está mandando. Como a gente sempre era submisso, eu disse: eu vou porque minha mãe está mandando, mas senão eu não iria. Minha mãe estava sabendo que eu não queria ir. Mas fui para casa. Aquele dia meu pai estava terrivelmente possesso. A coisa era tão terrível aquele dia, que tanto eu como minha mãe e meus irmãos tivemos que ficar em casa tentando fechar a porta para que meu pai não saísse. Quando deu 4 horas da tarde, irmão Galdino e irmão Etelvino bateu palma na porta da casa da frente. Quando eles bateram palma na porta da casa da frente, o meu pai se jogou debaixo da cama no quarto da minha casa. Meu pai tremia de tal forma debaixo da cama que a cama batia no chão de tanto que o meu pai tremia. Irmão Galdino e irmão Etelvino, com sabedoria, pediu a sala do irmão da casa da frente emprestada, porque minha casa não tinha sala. O irmão cedeu a sala. Irmão Galdino saiu da sala e eu saí atrás, e ele atravessou o quintal e entrou na minha casa. Quando ele entrou na minha casa, que era a cozinha, um quarto mais outro quarto assim, ele atravessou a cozinha e foi até o quarto onde meu pai estava, e a cama batia no chão de tanto que meu pai tremia. Irmão Galdino parou perto da cama e disse: sai! E meu pai saiu. Quando meu pai saiu, o irmão Galdino disse: levanta! E meu pai se levantou. Quando meu pai se levantou, o irmão Galdino disse: vem! E saiu, e meu pai saiu atrás dele. Não tinha como resistir à autoridade de Deus que havia na vida daquele homem. Quando nós chegamos na sala, meu pai estava muito terrível. Irmão Galdino abriu a Bíblia em 1 João 1,7, que diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando ele leu esse texto, ele virou para mim e disse: Walter, para que você saiba que o Jesus que você escolheu é um Jesus que promete e cumpre as promessas que faz. Virou para o meu pai e disse: demônio, em nome de Jesus, sai agora deste homem. Quando ele disse isso, aquilo que estava no meu pai foi saindo, saindo, saindo. Quando chegou no rosto do meu pai, ficou muito feio, eu quis correr para fora. Quando eu quis sair lá fora, deu um rodamuinho muito forte, eu voltei para dentro. Quando eu entrei dentro da sala, o meu pai estava caído no chão. Pela primeira vez em 11 anos de idade, o meu coração de filho se comunicou com o coração de pai. Meu pai estava caído, desmaiado, eu pulei no pescoço do meu pai, abracei o meu pai e comecei a beijar e a falar em línguas estranhas, abraçado com meu pai. Meu pai foi se acordando aos poucos. Quando ele acordou, que ele me viu, ele passou a mão no meu rosto e disse algo que eu nunca tinha escutado na minha vida. Ele disse: filho, que saudade que eu estava de você. Olhou para minha mãe e a chamou pelo apelido carinhoso que tinha como recém-casado. Olhou para ela e disse: Zinha, como é bom poder te ver de novo. Irmão Galdino olhou para o meu pai e disse: seu Sebastião, o senhor não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Meu pai olhou para o irmão Galdino e disse: o Jesus que o senhor está oferecendo é o mesmo que tirou aquilo que estava em mim? Meu irmão Galdino disse: é. Meu pai disse: então este eu quero. E meu pai dobrou o joelho e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E minha mãe dobrou o joelho do lado e Jesus batizou minha mãe com o Espírito Santo naquele exato momento. Glória a Deus. Meu pai, irmão Galdino foi embora, meu pai tomou banho, se barbeou, cortou o cabelo, ficou bonito, dormiu 2, 3 dias, aproximadamente, comendo e dormindo, só comendo para se recuperar. Depois contou toda a história do que havia acontecido com ele, como ele havia fugido, e agora foi para a delegacia se entregar. Chegou na delegacia para se entregar, o delegado, quando viu meu pai, quase caiu de costa, porque meu pai era um homem muito terrível, muito perigoso. Quando o delegado quis se assustar, o meu pai disse: o senhor não tenha medo, delegado, eu agora virei crente, né? O delegado olhou bem para o meu pai e disse: você fez o quê? Ele disse: eu virei crente. O delegado disse: de que igreja? Ele disse: da Assembleia de Deus. O delegado disse: então a paz do senhor.
me conta essa história. Era tenente Cidral, lá de Curitiba, muito conhecido, pessoa muito querida, por sinal, que hoje já dorme do Senhor também, não é? Muito querido lá em Curitiba, alguns irmãos sabem, conheceu ele e conheceu a família dele. E aí, meu pai então foi para Curitiba. Quando chegou em Curitiba para ser preso, o tenente disse: não, você vai ser submetido a julgamento. Meu pai disse: não, eu já fui julgado. Disse: não, você não foi julgado. Meu pai disse: não, eu já fui julgado, já fui condenado. Não, seu julgamento nem saiu ainda. Mas como não? Eu fui lá em Moana, não, aquele foi o segundo. O advogado entrou com pedido aí, você vai ser submetido a um terceiro julgamento. E agora foi criado o Tribunal de Justiça Militar, o seu processo foi mandado para o Tribunal de Justiça Militar. De maneira que meu pai foi submetido a um terceiro julgamento, e nesse terceiro julgamento meu pai foi absolvido. Porque quem conhece legislação penal sabe que o crime que meu pai cometeu foi legítima defesa de terceiro e estrito cumprimento do dever legal, que são os prudentes de crime. Eu sei que meu pai acabou sendo absolvido do crime que ele cometeu. Mas se ele foi absolvido, ainda não podia ter sido excluído. Não. Aí incorporaram meu pai de volta na Polícia Militar. Mas se ele foi incorporado, então ele tem que receber um sistema de pagamento que ele não recebeu quando ele ficou fugido. Não, devolveram 2 anos de pagamento atrasado para meu pai, devolveram a farda e mandaram meu pai de volta para cuidar da família. Aleluia. Deus santo. Você crê em milagres? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu encerrar esse testemunho contando um milagre extraordinário. Aleluia. Se eu conseguir. No dia 31 de dezembro de 1989, 1º de janeiro de 1990, eu fui separado ao diaconato juntamente com meu pai. Aleluia. Aleluia. Talvez isso para você não tenha muita importância, mas eu sei o que isso significa para mim. Porque o meu pastor havia me ensinado na distribuição de ceia, que um diácono leva um cálice cheio e um outro diácono vai com uma vasilha para recolher os cálices vazios. Foi o que o meu pastor havia ensinado. Então eu combinava em casa com meu pai: esse mês o senhor leva o cheio e eu vou com o vazio recolhendo. Beleza. No outro mês eu dizia para ele: eu vou com o cheio, o senhor vai recolhendo. Beleza, né? Até aí parece que não haver nada de extraordinário. Aí você não tem noção o que era no dia da ceia. O meu pai chegar naquela velhinha, que foi tão perseverante, tão confiante no Senhor, chegar diante da minha mãe, e minha mãe olhar para o esposo e para o filho doente, que Jesus havia curado, que agora era diácono, o esposo, que era marginal e agora é diácono. E o meu pastor ensinou que quando vai distribuir a ceia, a gente devia dizer para o irmão: tomai e bebei, este é o sangue de Jesus que é derramado por vós. Quando meu pai chegava perto de minha mãe e dizia: tomai e bebei, este é o sangue de Jesus que é derramado por vós. Minha mãe olhava para o cálice, olhava para meu pai, olhava para mim e começava a falar em línguas estranhas, porque Deus é fiel. Aleluia. Ele cumpre as suas promessas. Deus está aqui esta noite, Deus marcou esta reunião esta noite para dizer para você que Deus é fiel, Ele cumpre as promessas que faz. Deus nunca se esquece das promessas que faz. E esta noite Ele marcou como uma noite de milagre. Eu não sei se o pastor Osé e os irmãos que cantam podem cantar aquele hino agora. O hino que é tão bonito, eu guardei no coração, porque é maravilhoso. Eu não sei se há alguém aqui esta noite, o pastor Saulo, os irmãos sabem, que ainda não é crente. Temos alguém? Se houver, eu quero perguntar para você se você não quer aceitar Jesus como seu Salvador. Se você quiser, dá um sinal assim com a mão. Que Deus está fazendo para mim. Se você ainda não é crente e hoje quer aceitar Jesus. Tem alguém que ainda não é crente, ou quem sabe está afastado, se caminho do Senhor, e hoje quer reconciliar? Se houver, dá um sinal assim com a mão, por favor. Eu quero orar por você. Deus nunca desistiu de você. Nunca Deus desistiu de você. Deus nunca desistiu da sua família. Deus nunca desistiu dos seus. Onde é que está? Tem alguém que ainda não é crente, ou quem sabe está afastado, se caminho do Senhor, e quer entregar a sua vida para Jesus?